Já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos num tempo de silêncio e oração. No íntimo do nosso coração, supliquemos ao Senhor que Ele nos conceda o auxílio do Espírito Santo, com o qual fomos batizados por Ele, para que pelo Espírito alcancemos a plena compreensão da palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos nesses dias de preparação para a celebração do mistério da chegada de Jesus, no seu Natal. O Natal de Jesus, celebrado há 2000 anos atrás, que nós vamos comemorar daqui a poucas semanas. Este Natal inaugura uma realidade nova, em que nós precisamos abrir-nos a esta realidade nova, para que participemos da plenitude desta vida nova que Ele trouxe. Esse caminho é percorrido e este mistério abre para nós, para a nossa participação e mergulho neste mistério, através da palavra de Deus e da pregação da igreja. Hoje nós temos duas realidades que marcam esta intervenção de Deus, pela palavra e pela pregação: o Evangelho de Marcos e João Batista. Vamos lá? Pegue o seu folheto, número 9. A gente abre o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 1. É muito interessante isto. Até o versículo 8, dizendo assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O primeiro versículo é uma frase com 3 afirmações fortíssimas. Início do Evangelium,
início da boa nova. Não qualquer boa nova de Jesus Cristo, Filho apresentado. Quem é esse Jesus Cristo? Filho de Deus. Quando a gente vai fazer teologia, os professores de teologia gastam 3, 4 semanas para explicitar o que significa esta frase inaugural de Marcos: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. São 3, 4 aulas, às vezes semanas, só para demorar em cada uma dessas afirmações. O nosso padre João Deiber, que deu sua vida para essa paróquia e era um exímio professor de Bíblia, especificamente encantado e fascinado por Marcos, o padre João dizia que quem não ocupar-se em demorar na compreensão deste primeiro versículo de Marcos, está tudo comprometido o resto da leitura do Evangelho. Porque os 16 capítulos que correm, o evangelista Marcos é a explicitação dessa primeira frase. Portanto, eu disse que esse texto é colocado hoje no início. Domingo passado nós começamos a ler Marcos, já no capítulo 13, porque a gente estava no ambiente da expectativa da futura vinda do Senhor, ele se despedindo dos apóstolos antes da sua paixão. Agora vamos ao início. E Marcos inaugura a escrita do primeiríssimo evangelho. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, que foi entre o ano 60 e o ano 70. Ele viveu o ambiente dramático do fim de Jerusalém, o fim do templo de Jerusalém. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. Jerusalém sofreu uma grande invasão violenta por parte do Império Romano e desencadeou uma grande perseguição do Império Romano sobre os judeus e os cristãos. A coisa vai ficar mais pesada quando, em 90, os judeus expulsam os cristãos do judaísmo e declaram que os cristãos são uma seita, não pertencem à tradição judaica. Então, de 70 para frente é o período da grande perseguição. Marcos via chegar os grandes confrontos de perseguição ao cristianismo e percebia a urgência de escrever um evangelho, porque as pessoas ficavam apavoradas com o que vinham, com o que chegava. Os conflitos e a perseguição por parte do Império Romano deixavam os cristãos assombrados, e Marcos tinha um tipo de, domingo passado eu falei e repito novamente, uma urgência jornalística de escrever logo um evangelho para dizer: vocês que estão assombrados, medrosos com as perseguições, olhe para isso aqui. E relata Marcos o seu evangelho. E ele apresenta uns critérios muito importantes. O primeiro é a sua fonte. Vamos lá? Versículo 2. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro, leiam, à tua frente, para preparar o teu caminho. Espere lá. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. O profeta Isaías é síntese da espera messiânica do Antigo Testamento. É o profeta Isaías que inaugurou a linguagem apocalíptica. No livro do profeta Isaías tem muitos textos apocalípticos, porque Isaías viveu períodos de grandes, na verdade, todo o texto do evangelho, do livro do profeta Isaías, foi escrito por um período muito longo. São vários períodos a escrita e várias etapas em que o livro foi escrito, e ele foi escrito
em 3 etapas, especialmente em períodos muito críticos da história de Israel. Então, Marcos vai a um período crítico da história de Israel, o Êxodo, em que o povo fora expulso de Jerusalém, mas não só, sequestrado como escravo e levado para a Babilônia. Ficou quase 70 anos como escravo na Babilônia. E esse texto que Marcos usa do profeta Isaías é exatamente a mensagem inicial com que a literatura de Isaías anuncia para o povo que está na escravidão da Babilônia, quase 70 anos na escravidão. Vai todo mundo se acostumando com a escravidão e acha, é isso mesmo, a vida é essa, normal. 70 anos você já está para a 6ª, 7ª geração quase. Então todo mundo se conforma. Não, nós somos escravos, é normal ser escravo, a gente veio aqui para isso, nossos pais passaram por isso, não tem o que fazer. E de repente aparece o profeta Isaías dizendo, não, sai dessa. Vamos ver? Eu estou gritando porque lá vem grito, viu? Olhe lá. Então, envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. E agora o versículo 3, bradem. O Surama, me ajude. O Gabriel, aumenta o microfone da Surama aqui para mim, por favor. Brada, versículo 3, não pode ser fraco não. Brada, Surama. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Grita no deserto. Grita. Que grito é esse? Não é o mesmo grito das histerias que a gente vê os cristãos brigando hoje em dia, uns contra os outros, e essa histeria de cristãos gritando dentro da igreja católica, especialmente nas redes sociais, gritando e cada um querendo ter mais razão do que o outro. Que grito é esse? Vem comigo rapidamente na primeira leitura para você entender esse grito. Do capítulo 40 de Isaías, versículo 2, 3. Olha o grito. Diz assim, grita uma voz. E essa voz grita 6 coisas. Brada, preparai no deserto o caminho do Senhor. E como se prepara no deserto o caminho do Senhor? Lá vem as dicas. Eu falo e vocês bradem. Aplanai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales. Rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto. E alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará. Que trem bonito. Quem de nós não sonha com o dia e com a hora em que a glória do Senhor então se manifestará? Quem não sonha e não anseia por esse dia e por esta hora? Se você é daquelas que cultiva no coração uma expectativa da glória do Senhor se manifestando, você precisa se envolver, preparar o caminho do Senhor, preparar no deserto o caminho do Senhor. Sabe por que no deserto? Porque é aqui dentro, é aí dentro. É um território que só você acessa e habita. Não é um grito de fazer barulho no mundo e na sociedade ou na igreja, é um grito interior. É um grito de você com a sua realidade mais profunda do seu ser. E lá dentro do seu ser, na solidão, no deserto, aplane no deserto, aplane na solidão uma estrada. É na solidão. Você pode ouvir a pregação que for, ler o livro que for, mas se você não acessar o seu deserto e a sua solidão para enfrentar lá dentro a realidade nova, a glória não vai se manifestar. Está claro?
Tá claro? Esse caminho não é simples. A gente prefere terceirizar isso para os outros. A gente quer que alguém dê isso pronto para nós. Esta é a tragédia da espera messiânica. Quando o povo no Evangelho de Marcos vê Jesus realizar o primeiro milagre da multiplicação dos pães, eles querem levar Jesus para fazê-lo rei em Israel, porque todo mundo sonha em pegar tudo pronto, a cesta básica pronta. A gente não quer se envolver num caminho e num processo. Por isso, aplanar na solidão a estrada do Senhor, nivelem-se os vales, pegue os buracos da sua alma, do seu coração, os buracos da sua inteligência, das suas emoções, dos seus afetos, nivele, aterre esses buracos, rebaixe os montes tupetudos da arrogância, da prepotência, do orgulho. Rebaixe esses montes aqui dentro de você, endireite-se o que está torto dentro de você, alisem-se as asperezas dentro de você. Geralmente, para nivelar, rebaixar e endireitar, geralmente a gente acaba levantando muitas frestas e pontas de pedras e de raízes e ficam assim, cheio de pontas. É preciso dar um acabamento, é preciso alisar as asperezas. Você que é pai e mãe, que às vezes para pôr as coisas do jeito que você acha que precisa pôr, você é muito duro, muito severo, muito bruto, só que você não percebe que para as coisas ficarem como você pensa que deve ser, na justiça, na coisa certa, só que isso provoca muita aspereza, e é preciso que antes de dizer eu já fiz minha parte, é preciso permitir lixa elétrica durante longo período. Às vezes demora 1 ano para aterrar os buracos, para rebaixar os montes, mas demora 10 para alisar as asperezas. Não é assim não é automático não. Amém? Cuidado com este processo. Aspereza é coisa que demora, portanto volta ao Evangelho. É um treino e uma habilidade que demora. Todo mundo que já construiu casa, a parte mais difícil da casa qual é? O acabamento, não é? Deixa a gente em pânico, porque o diacho do pedreiro não vai embora, do pintor não vai embora, porque é hora de alisar as asperezas. Vamos lá? Vamos enfrentar? Olhe só, esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Agora vem um personagem, versículo 4, leiam. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Olhe só, João Batista, que significa Deus ajuda, apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão, no deserto. Pregando. O que você prega no deserto? Para quem? Qual é o conteúdo de uma pregação feita no deserto? Um batismo de conversão. De novo, a pregação de João Batista é no deserto porque é uma pregação que entra no íntimo do coração de cada um, dentro de você. E é dentro de você que se opera o processo de metanoia, conversão. E você termina de escutar a pregação de João Batista, você tem 3 movimentos. Eu preciso mudar a meta, mudar a mentalidade, eu preciso pedir perdão, eu preciso mergulhar num batismo. Preste atenção que a expressão é batismo de conversão. Antes de passar pelo batismo do Espírito Santo, que é a última frase do Evangelho, é preciso passar pelo batismo de conversão. Gente, o que é a conversão? Senão um mergulho em si mesma, em si mesmo, não é?
antes de ter uma exterioridade puritana, um desfile religioso de uma espiritualidade de fachada externa, é preciso ter um mergulho no deserto interno, e lá dentro, mergulho na conversão, mudar a meta para mudar a mentalidade, e aí pedir perdão e receber o perdão. Versículo 5, vamos lá? Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Continua. Confessavam os seus pecados, João os batizava no Rio Jordão. Pronto. Olha, João está no deserto. É a Judéia e Jerusalém que vêm ao encontro dele. Ele não é um pregador que procura massas entusiasmadas. Por que a pregação é feita no deserto? Vou pegar pesado, tá? Bem pesado. Jesus advertiu os apóstolos para pregar no deserto por 2 razões. Olhe para cá. Jesus disse assim: não lanceis pérola aos porcos. Pregar no meio da multidão é lançar pérola aos porcos, porque tem gente na multidão que não está nem aí para a pregação. Jesus diz: não lanceis pérola aos porcos, não lanceis coisas santas aos cães. Então João prega no deserto porque só vai desmantelar a vida, organizar, ir longe, lá no deserto onde está João, quem tiver disposição a fazer um caminho interior profundo. Faz um caminho externo para fazer um caminho interno. E aqui já entra a figura custosa dos tempos de hoje, do pregador. Eu disse que o Evangelho apresenta 2 realidades concretas para acessar a realidade nova da boa nova de Jesus. É a palavra e a pregação. A palavra e a pregação. A palavra e a pregação são as duas mediações para ajudar você a entrar na realidade nova do Evangelho, da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é a sua relação com a palavra e qual é a sua relação com a pregação? Eu sei, eu vivo voltando a esse tema, ele não é simples, ele é desgastante. Lidar com a pregação não é fácil para quem prega e para quem escuta a pregação. Não é fácil, não é simples. A pregação tem que conduzir o ouvinte da pregação a um batismo, quer dizer, a um mergulho na conversão. Portanto, você deve gostar mais de um pregador que dê uma sacudida em você, que desinstale você, do que um pregador que ponha você confortavelmente em tudo que você gosta e do jeitinho que você quer. Procure um pregador que te dê trabalho, que te desinstale. Não se assente no pregador que te acomoda e te dê sensação de que tudo está do jeito que está. Eu sou ótimo, perfeito, e achei até um pregador que diz exatamente o que eu gosto, porque eu penso assim e continuarei assim. Queira um pregador que arranque você de você mesma, de você mesmo, e te faça topar um mergulho no deserto interno, na solidão interna. A sociedade de consumo, as tecnologias de comunicação, as ferramentas descobriram o poder que tem o deserto. Qual é a finalidade disso aqui na nossa vida, senão fazer a gente o tempo inteiro fugir do pavor do deserto e da solidão, não é? Às vezes a gente pega e fica lá assim, e pensa assim: o que eu estou fazendo com esse trem na minha mão? Para quê? O que eu ganhei nesse tempo que eu fiquei com isso aqui? Não é? E estas tecnologias de comunicação, as porcarias das músicas que a gente escuta hoje, que é um tuque só, que não tem enredo nenhum,
tem uma única finalidade: tirar você da possibilidade de você acessar o seu deserto e enfrentar a sua solidão. Tá claro? E tem pregador também que faz isso. Você vai para a igreja e a função do pregador é te encher de entusiasmo de que você está certinho e não ajudar você a acessar o seu deserto e a sua solidão. Tá claro? Não está fácil, mas tá claro, né? Vamos lá? Toda a Judéia e Jerusalém iam, escutavam a pregação, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Confessava os pecados. Esse é o outro grande drama. A pregação hoje, às vezes, acusa demais a consciência de quem ouve, passa medo do pecado, do castigo, das enfermidades espirituais e físicas que o pecado traz, mas parece não ter solução. A pregação, ela tem que ajudar você a identificar o pecado e ficar livre dele. A pregação não pode só te acusar. Um pregador não é pregador do evangelho quando ele ajuda você só se culpar, se assustar e se assombrar. O pregador tem que dar conta de dizer a você que há um caminho, que há uma fonte, que há um batismo, que há uma graça a ser colocada onde o vazio e a solidão do pecado habitou. Amém? Essa é a finalidade do pregador. Não fique só com o pregador que te mete medo, não. Queira uma pregação que ajude você a sair da realidade de deserto e de solidão. Pronto, agora vem a parte mais delicada. Vamos lá? Que continua domingo que vem, tá? Não vou nem esgotá-la toda, porque domingo que vem o trem vai pegar. Vamos lá? Versículo 6. Preste atenção no modo do pregador. As redes sociais estão inflamadas de pregadores com uma estética de pregação. Na verdade, foi criada. A indústria da internet trouxe uma estética de pregadores. Os pregadores que aprendem a pavonear na frente dos ouvintes da pregação um modo de comportamento, de fachada, de veste e de elementos externos ou de recursos de oratória que impacta e impressiona você. João impressiona para menos. João mais assusta do que impressiona. Vamos ver? Cuidado. Olhe João. Versículo 6. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. Então, a estética de João é desoladora. Pele de camelo. Imagina no deserto com aquela caatinga toda do calorão, você com um vestidinho de pele de camelo, com a túnica de pele de camelo, e comendo no deserto. Para quem já passou um dia no deserto, quando você está com sede, que você come uns gafanhotos e come mel, sabe o tamanho da sede. Aqui, minha gente, a dieta de João Batista alude a uma disciplina ascética. A disciplina ascética, ela põe externa e internamente um movimento que te faz puxar cada vez mais para acessar a realidade mais profunda que precisa ser acessada. João não sabota a sede de Deus que ele tem, a sede de apontar o que ele vai fazer daqui um pouco, depois do Natal. Ele vai ter a alegria de apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem coisa mais bonita do que um dia poder dizer isso? Dê uma salva de palmas para João Batista, minha gente. Brada! Brada! João não leva consigo uma caixinha
uma caixinha de isopor com aguinha fresca para ficar pregando e ser confortável na pregação. Não, ele faz é provocar ao extremo. A dieta é gafanhoto e mel. Ave Maria. Me deu até sede agora, não vou nem beber água para não ficar feio na fita com vocês. Mas olha, mas não para por aí. A estética de João, despojamento do pregador, austeridade do pregador. Ele não investe numa fachada, num cenáriozinho de pregador. Tem muitos pregadores que não gostam nem de pregar na hora da missa, porque gosta de montar um cenário para impactar. O cenário dele impacta mais do que o que ele fala, porque você trabalha com imaginário coletivo, que já está consolidado. Então a ciência do marketing, o marqueteiro fala para o pregador: não, nós vamos produzir para o senhor tudo, o senhor não precisa preocupar nada. Então o pregador, ele monta o cenário, na maioria das vezes é um cenário sombrio, com coisas mais escurecidas, que é para dar uma falsa imagem de seriedade. Aí a bagaceira que ele falar, você engole, porque o cenário te faz assentar e autorizá-lo a falar o que ele quiser para você obedecer. Está claro? Isso é marketing. Isso é ciência de manipulação e dominação de massa. João faz o contrário, ele desmantela o marketing. Ele abomina a religião do marketing. João faz o contrário, é para tirar o olho das pessoas de mim, não se encantar com nada comigo, nem no vestir, nem no alimentar, nem na dieta. E lá vem o conteúdo do pregador. Primeiro, a vida asceta do pregador. E agora o conteúdo da pregação, versículo 7. E pregava dizendo: bradem. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Vai. Eu nem sou digno de me achar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Espere lá. Imagine um pregador que diz assim: tire o olho de mim, não seja meu seguidor, não me dê like. João Batista diz: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. João Batista está fazendo, isso aqui é o anti-marketing. João Batista está dizendo: olha, gente, não ponha a confiança de vocês em mim. A minha pregação é para ajudar vocês a passarem por mim. Inclusive, quando ele apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha batizado Jesus. No dia seguinte ele está lá batizando e Jesus vem. Aí ele recua, Jesus passa e ele diz: eis o Cordeiro. A partir de agora é ele. Ele mesmo vai dizer: é preciso que eu diminua e ele cresça. O pregador, para ser pregador do Evangelho, ele tem que ser alguém que diminua sempre. Padre Antônio Vieira, pregador da Casa Real, da corte portuguesa, dizia, todo ano no tempo do advento eu repito o Padre Antônio Vieira, ele dizia: o pregador, para ser fiel ao Evangelho, fará os ouvintes da pregação saírem da igreja profundamente desconcertados com o pregador e insatisfeitos consigo mesmos. Essa é a pregação que pesa. Você tem que sair, é melhor você sair daqui com raiva do pregador do que bajulando-o. O pregador tem que fazer você ficar insatisfeito com ele e com você, e dizer: eu preciso melhorar, aperfeiçoar, eu preciso procurar o mais forte. Gente, essa expressão de João Batista, ela é séria. Te interessa na pregação, que o pregador e a pregação te ajude a entrar em proximidade com o mais forte?
Você tem experimentado o mais forte. João fala: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu não sirvo nem para ser escravo de um que se fez horroroso criminoso, que foi despido. Eu não sirvo para ser escravo, para desamarrar a correia de sua sandália, porque nem calçado ele vai ter, e seus pés vão ter, não uma sandália de luxo do pregador, mas sua sandália vai ter cravo pregado na cruz, porque os seus pés presos na cruz é o preço que ele vai pagar pela sua liberdade. Tem gente que chega na igreja e olha, se o padre usar sandália, ele é de uma ideologia, se ele usar sapato de um jeito, ele é de outra ideologia. Até isso tem na igreja católica. Pasmem, o nível de alienação dos consumistas da pregação das redes, sem igreja, sem Cristo, sem pregador, sem conversão, porque querem pregador que os assente nas correntes ideológicas de Satanás e do império de Satanás. Está claro? João fala: olha, tem um mais forte do que eu, e o mais forte do que eu que não sirvo nem para desamarrar a sandália, ele vai ter os pés pregados. Ele é mais forte do que eu, não porque vai ter um exército e armas de fogo para fazer justiça com as próprias mãos. Ele terá as mãos pregadas na cruz para abraçar, ele mesmo carrega as suas ovelhas nos braços, com a força do braço, disse a leitura, não é? E tange as ovelhas mães. Ai, mães, vocês deviam ter uma alegria e um orgulho disso. Ele, com seu braço forte, carrega as ovelhas e ele tange as ovelhas mães. Ele reúne as mães todinhas e: mães, aqui na minha frente eu vou conduzir vocês, porque nada vai tirar vocês da graça e da missão de maternidade de vocês. Brada! Brada! Eu espero que você tenha lido isso. É exatamente a conclusão da primeira leitura do profeta Isaías. Ele reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo, e ele mesmo tange as ovelhas mães. Uau! Mas volte para João Batista. João Batista prega o mais forte. O forte, olhe para a cruz, diz Bento XVI. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz e veja o que Bento XVI diz. O forte que João Batista diz que virá é o despojado e humilhado na cruz. O forte é o que se fez nu e sua nudez foi coberta de feridas. O forte que João Batista aponta é aquele que é forte não porque tem os pés livres para caminhar onde quer, mas prega na cruz os seus pés para nos dar a liberdade, aceita suas mãos pregadas na cruz para abraçar o mundo e dar a todos o que só o corpo e o sangue dele pode dar. O trono do forte não é um trono de ouro num castelo, mas é a humilhação da cruz, e a coroa não é de ouro e de glória e de seguidores da internet. A coroa é de espinhos para libertar a sua mente das falsas doutrinas, das ideologias e dos pensamentos e sentimentos de culpa que aprisiona você no sofrimento e na dor do pecado. Esse é o forte. Brada uma salva de palmas para esse forte. Brada! Brada! Esse é o forte. Se esse forte aqui tem sido para você o ápice de cada pregação que você escuta, bom, persevere. Se não, desconfie do pregador e desconfie
de você também. Não desconfie só do pregador não, tá? Crie coragem de desconfiar do pregador, mas crie coragem de desconfiar de você também. Lhe fará um bem enorme. O dia que você tiver coragem de acessar isto, você permitirá que a palavra e a pregação te conduzirá a uma realidade que você mais tem medo, a solidão que te habita e o deserto que te habita. Você vai entrar nele e experimentará um sopro do Espírito Santo, porque o mais forte, eu vos batizo com água, mas ele soprará sobre vocês o Espírito Santo, e aquilo que era deserto e solidão receberá um sopro do Espírito Santo, e o deserto vai florir, e a solidão vai florir, e você vai experimentar novos céus e nova terra. Amém? Amém? Queira isso, deseje isso, anseie por isso, e já é Natal. Amém. Amém. Permita que a palavra, que a pregação te abra agora ao Divino Espírito Santo, com o qual você foi batizado por Jesus, com um sopro de vida que vence todo o deserto e toda a solidão da sua alma. Permita e sinta soprar esse vento suave, essa brisa suave, esse fogo abrasador soprado no seu deserto e na sua solidão, e diga com as palavras do Apocalipse: vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Eu preciso desse batismo no Espírito, eu necessito desse sopro. Vem, Senhor Jesus. Meu deserto e minha solidão serão vencidos com o sopro do teu Espírito. Vem, Senhor Jesus. Vá fazendo sua oração piedosamente. Fale com Jesus, converse com Ele. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração, e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor é o mais forte, que o Senhor é o mais forte, o único verdadeiramente o único verdadeiramente forte. Forte. Tudo mais é fraqueza. Tudo mais é fraqueza. O Senhor é o único forte. O Senhor é o único forte. E com a força do seu braço E com a força do seu braço veio nos carregar, vem nos carregar, nos conduzir ao Pai, nos conduzir ao Pai, na comunhão de filhas e filhos na comunhão de filhos e filhas do Pai. do Pai. Jesus Jesus Cristo, Cristo, Filho de Deus,
Filho de Deus, eu te peço, conduz-me ao Pai. ao Pai. Vença em mim Vencer em mim tudo que em mim precisa ser preparado tudo que em mim precisa ser preparado para que o Senhor venha. para que o Senhor venha. O Senhor vai chegar O Senhor vai chegar pelo caminho que eu preparar. pelo caminho que eu preparar. Põe a mão no seu coração, inclina a sua cabeça, fale para Jesus qual é ou quais são as realidades de solidão e deserto, de caminhos tortos, ásperos, que precisam ser preparados dentro de você. Fale para Jesus e confie que Ele dará a você a graça necessária para preparar esse caminho. E agradeça também e cante. É tão lindo. É tão lindo, tão simples. Canta. É tão lindo. Tão simples. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo. Não tenha medo do seu deserto e da sua solidão. O Senhor vai transformá-la em primavera de vida ao chegar. Dirija a quem está do seu lado, diga: não tenha medo, a paz esteja com você. Saudai-vos.